Oi, gente, mais um vídeo, certo? Hoje vamos falar um pouquinho sobre expressões algébricas e também um pouco sobre equações. Resumindo a história toda, vamos começar a colocar letras misturadas com números. Essas letras têm alguns nomes específicos, né? Logicamente, certo? Por exemplo, a ideia de variável. Né? O que é uma variável? O próprio nome, gente, ela já dá uma ideia do que pode ser uma variável, né? Pode assumir qualquer valor. Isso significa que uma variável pode ser qualquer número, pode ser 1, 2, 3, 4, 5. Só que esta mesma variável, eu não vou representar, né? Não vou escrever o número já. Eu vou escrever que, por exemplo, que uma variável é x, é y, é A, é B, é C, é D, né? Só que, logicamente, essa variável pode substituir o valor de qualquer número. Quando eu falo qualquer número, gente, pode ser um número positivo, um número negativo, pode ser uma fração, certo? Qualquer número pode assumir qualquer valor. Só que eu não sei qual é esse valor, certo? O que é uma incógnita? Valor que se procura. Se eu tenho uma variável e eu não sei o valor dela, por exemplo, né? E eu quero descobrir, eu tenho uma incógnita. Uma incógnita é o valor que se procura. Quanto será que vale x? Ah, eu quero descobrir. Então vou lá procurar. Vou lá calcular até encontrar o valor desta incógnita. Certo? Então anote essas dicas aí no seu caderno, ok? Por exemplo, olha só o nosso primeiro exemplo aqui. N ao quadrado para n igual a 10. Aqui eu estou dizendo que n é igual a 10, certo? Ou seja, n aqui, devido a ela poder ser qualquer valor, eu estou dizendo que n é igual a 10. Se por um acaso eu quisesse descobrir que o valor numérico dessa expressão algébrica, certo? Eu iria substituir n por 10. Ficaria assim. 10, que é n, certo? Ao quadrado. O valor dessa expressão algébrica, eu vou até repetir aqui, n ao quadrado igual 10 ao quadrado igual a 100. Ou seja, o valor numérico dessa expressão algébrica é 100. Vamos para um próximo. Vamos imaginar que eu quero descobrir o valor de n, certo? N está ao quadrado aqui, mas eu sei que n ao quadrado, que eu não sei qual é ainda, mas eu sei que n ao quadrado é igual a 625, certo? Então n já, quem será n? Qual será, né, o número que eu multiplicando por ele mesmo, que dê, né, ou que dá igual a 625. Qual será esse número, hein, pessoal? Né? Qual será este número? Então vamos lá. Será que se eu multiplicasse, por exemplo, sei lá, 25 vezes 25? 25 vezes 25. 5 vezes 5, 25. Foi o 2. 5 vezes 2, 10 e 2, 12. 2 vezes 5, 10. Foi 1. 2 vezes 2, 4 e 1, 5. Soma, né? Somando aqui bem rápido. 5, 2, 6. 625. Isso significa que se eu multiplicar 25 vezes 25, eu vou chegar a 625. Isso significa que n aqui é 25. N é igual a 25. Certo? Então, quando isso acontecer, por exemplo, né, você já tem o valor da expressão, mas você não sabe qual número foi multiplicado, você pode ir fazendo por tentativas, por exemplo. Certo? Tá vendo isso? Por que você foi parar já no número 25? Foi exatamente o número. Porque eu sei que a raiz quadrada, por exemplo, de 625 é 25. Então, isso ajuda muito já. Como você não sabe,
você poderia, 20 vezes 20. Não é, 21 vezes 21. Também não foi. Até chegar a 625, ok? Próximo exemplo. Aqui eu trago A ao cubo é igual a 8. A ao cubo é igual a 8. Quem será A? Qual o número que eu multiplicando por ele mesmo 3 vezes que dá igual a 8? Vamos lá. 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Ou seja, A aqui é 2, certo? A incógnita aqui, né, essa variável, é exatamente o número 2. Certo, gente? Quando passamos dessa parte aqui de expressões algébricas, né, que a gente começa a entender um pouquinho sobre essa misturada de letra com número, a gente passa aqui agora a entender um pouquinho sobre igualdade e membros. O que é uma igualdade? Né? É algo igual a outro. Exatamente. Por exemplo, 2 mais 5 igual a 7. Isso é uma igualdade. Outro exemplo, 2 ao cubo. 2 ao cubo, gente, é 8, certo? 8 menos 5 é 3. Então, isso daqui é uma igualdade. E uma igualdade verdadeira. Uma igualdade verdadeira também. Certo? Então, a gente vai dividir isso daqui em 2, gente. Tudo que tiver antes da igualdade chama-se de primeiro membro. Tudo que tiver depois da igualdade chama-se segundo membro. Segundo membro. Da mesma forma aqui. Tudo que tiver antes da igualdade chama-se primeiro membro. Tudo que tiver depois da igualdade chama-se segundo membro, certo? É uma igualdade porque o valor que tem antes da igualdade é igual ao valor que tem depois da igualdade. Chama-se igualdade porque o valor que está antes da igualdade é igual ao valor que está depois da igualdade, certo? Você fazendo o cálculo, você vai chegar ao mesmo valor, certo? Primeiro membro, segundo membro. Primeiro membro antes da igualdade, segundo membro depois da igualdade. Trago aqui agora, pessoal, nesse próximo exemplo, o princípio de equivalência, certo? Em uma igualdade. O primeiro princípio aqui que a gente vai estudar é o princípio aditivo. Aditivo dá a ideia de quê? De adição, né? Então, quando eu digo que A é igual a B, certo? Então, se eu somasse, por exemplo, A mais C, será que seria igual a B mais C? Com certeza. Se A é igual a B, né? A igual a B, se eu somasse, tanto faria, né? Tanto faz eu somar A mais C ou B mais C. Por exemplo, se eu dissesse que A era 2 e que B era 2, se eu fizesse aqui, ó, e que C, por exemplo, vamos dizer que C é 3, igual a 3, vamos lá. Vamos ver aqui, só para você ver que realmente acontece. A, que é 2, né, mais 3. E B, que é 2 também, 2 mais 3. Daria exatamente 5. Não é isso? E temos um outro princípio, que é o princípio multiplicativo. No princípio multiplicativo, é basicamente bem parecido com o princípio aditivo. A diferença é só a multiplicação, somente. Temos que A é igual a B. Ou seja, se A fosse 2, B seria 2. Se A fosse 3, B seria 3. E se eu multiplicasse A vezes C, seria igual, exatamente igual a B vezes C também. Então, a única coisa que mudou aqui foi o sinal. Se eu substituísse com os mesmos números aqui do princípio aditivo, eu ia chegar ao mesmo resultado. Claro que diferente daqui, logicamente, porque é multiplicação, né? Mas a lógica é basicamente a mesma. Certo? Se eu dissesse que A era 2 e que B era 2 também, e que C é igual a 3, por exemplo. Então, aqui, ó, 2 vezes 3 igual a 6. Vamos ver aqui agora.
2 vezes 3 igual a 6. Certo? Então, é exatamente igual. Trago uma pequena balança aqui, pessoal, para a gente realmente ver se isso daqui poderia ser, por exemplo, considerado uma igualdade. Vamos ver? Olha só. Aqui vale 1, aqui é 3, aqui é 2, aqui é 2. Aqui vale 1, aqui é 3, aqui é 4. Vamos lá. Vamos organizar o cálculo dessa balança. Temos 1 mais, aqui do primeiro, viu? Do primeiro pratinho aqui, ó. 1 mais 3 mais 2 mais 2. Certo? Igual, vamos saber se é igual a 1 mais 3 mais 4. Será que é, hein? Vamos lá. 1 mais 3, 4. Mais 2, 6. Mais 2, 8. Né? 8. Igual a 1 mais 3, 4. 4 mais 4, 8. Ou seja, o peso que tem aqui nesse prato é exatamente igual ao peso que tem nesse outro prato. Então, nós temos o que aqui? Nós temos uma igualdade também. Propriedades de uma igualdade, pessoal. Temos a primeira propriedade, que é a propriedade reflexiva. Nessa propriedade reflexiva, eu digo que o que tiver no primeiro membro é igual ao que tiver no segundo membro. Então, A igual a A. 2 igual a 2. 2 terços igual a 2 terços. Nossa, que propriedade difícil, viu? Né? Na segunda propriedade, assimétrica, nós temos que a ordem aqui de estar no primeiro membro ou no segundo membro não altera. Não altera. Ou seja, tanto faz aqui o A estar antes como depois. Tanto faz o B estar depois como antes. Vamos ver aqui, ó. 2 mais 5 igual a 7. Se fosse ao contrário, será que o resultado mudaria, hein? Se tivesse 7 mais 7 igual a 2 mais 5. Aqui, ó, aqui é 7, né? 2 mais 5 é 7, aqui 7 também. 2 mais 5 é igual a 7. É igual. Então, você percebe que o número está antes da igualdade ou depois, né? No princípio aqui, nessa propriedade simétrica, não importa. Eles vão ser iguais. Tanto pode estar antes como depois da igualdade. No princípio transitivo, pessoal, olha só, eu digo que A igual a B e B igual a C. Ou seja, A igual a C. O quê? Vamos lá. 2 mais 7, desculpa, 2 mais 5 igual a 7. E 7 igual a 8 menos 1. Verdadeiro, né? Aqui 2 mais 5 igual a 7. E aqui 8 menos 1 igual a 7. Ok, igualdades verdadeiras, né? Isso significa que se eu pegasse aqui, ó, da primeira igualdade e esse da segunda igualdade, eu teria exatamente os mesmos valores. Olha só, 2 mais 5 igual a 7. 8 menos 1 igual a 7. Ou seja, eu peguei um pedaço de um e um pedaço do outro. Certo? Vamos lá então, continuando. Até então, gente, tudo que a gente vinha falando aqui, né, sempre dá ideia, sempre vocês observaram, por exemplo, uma igualdade, né? Uma igualdade. E aí a gente vai começar a estudar agora um conteúdo que é um dos meus preferidos, né? Que são equações. Equações, né? No caso do primeiro grau. Mas hoje a gente vai ver, só conhecer um pouco dessas equações e como montar, por exemplo, de onde surge uma equação, escrever ela na forma matemática, certo? Hoje a gente não vai calcular nenhuma equação. O que vai acontecer? Olha só. O que é uma equação? Gente, para ser uma equação, né, você vai ter um cálculo aqui, né, onde você vai encontrar letras, números e uma igualdade. Só vai ser
uma equação se tiver uma igualdade, se tiver números e tiver incógnitas, tiver aqui no caso as variáveis, certo? Aqui no caso, o y aqui é o valor que eu quero saber, né? Então, é a incógnita. Então, se eu quero saber o valor de y, é uma incógnita. Eu não sei quem é y. Você sabe quem é y? Eu também não. Certo? Então, a gente pode descobrir. Então, igualdade e incógnita, né? Além de ter os números também. Olha só um outro exemplo de equação. Olha só, tem aqui número com incógnita, certo? Lembrando que este número aqui, lembrando não, né? Sempre que tiver um número e uma letra, assim, pertinho um do outro, um está multiplicando o outro. Não somando, não subtraindo, sempre multiplicando. Sempre multiplicando. Aqui eu tenho uma equação porque eu tenho uma igualdade e eu tenho incógnitas também, né? Valores que eu quero descobrir o valor depois. Temos aqui um outro exemplo, né? Aqui, gente, vocês vão perceber uma diferença que, por exemplo, aqui você só encontra uma incógnita, que é a incógnita x. Nessa outra aqui é uma equação também, mas aqui eu trago duas incógnitas, né? Eu trago dois valores que eu não sei quem é, que é o x e o y, certo? É uma equação? É, sim, né? Tem a igualdade e tem incógnitas, certo, pessoal? Então, aqui conhecendo um pouco sobre as equações. É bom que você anote aí no seu caderno que, né, quais os critérios para uma equação. Agora, gente, vamos aqui ver a linguagem simbólica matemática. Olha só, aqui eu trago uma espécie de texto, né? Uma espécie de texto, e eu vou ter que transformar em linguagem matemática, ou seja, em números e letras, logicamente, né? Uma equação. Olha só, o dobro de um número L é igual a 30. O que é o dobro? 2, né? Duas vezes, ou seja, né? O dobro de um número L, ou seja, 2 L's, é igual, o que é igual? Sinal de igual. É igual a 30. Nossa, que difícil, né? Não? 2 L's igual a 30. O dobro de um número L é igual a 30. Olha isso. Simples, né? Mais. O triplo de x, o que é o triplo? 3, né? O triplo de x, já está dizendo aí. Adicionado. O que é adicionado? Mais. Adicionado. Mais. De 4. Olha só. Adicionado de 4. Ou seja, mais 4. Né? É igual. No caso aí. É igual a quanto? A 64. Igual a 64. O número que tem lá no final. Certo? Se viesse, aqui vem adicionado, né? Mas, por exemplo, se viesse aumentado, né? Mais um exemplo aqui. Temos o seguinte, olha só. A metade de y é igual ao triplo de y mais 5. Vamos lá. A metade. O que é a metade de alguma coisa? É alguma coisa dividido por 2. Então, y dividido por 2 é igual ao triplo. O que é o triplo? 3 ao triplo de y, 3y, certo? Mais 5, que é o restante lá, ó. Mais 5. Então, você vai colocar mais 5. Simples, né, gente? Transformar em linguagem, né, matemática. Certo, pessoal? Então, esse foi o nosso vídeo. Compartilhe,
Deixe seu like, comente, deixe sua dúvida, certo? Bons estudos. Tchau, tchau.